De volta com o Jornal Centro-Sul, aqui pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. O governo do estado do Piauí baixou um novo decreto aí impondo restrições mais uma vez, e são medidas, são detalhes que revelam um controle social sobre a população piauiense. Sobre este assunto nós vamos conversar a partir de agora com a advogada Iana Mello, que fala direto de Teresina, a capital piauiense. Doutora Iana Mello, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, é um imenso prazer, estar aqui acompanhando também a TV Centro-Sul em Picos. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Centro-Sul, picoenses e demais piauienses espalhados aí por todo o estado. Bom, doutora Iana Mello, o governo do Piauí, de acordo com informação divulgada por vários sites do estado do Piauí, baixou aí um novo decreto estabelecendo medidas sanitárias que devem ser adotadas em todo o estado do Piauí a partir do dia 30 de dezembro, a partir de hoje. Entre elas, a manutenção da obrigatoriedade do comprovante de vacina para servidores públicos, que serão punidos com cortes, inclusive salariais, caso não comprovem a imunização. Então, dentre tantas outros itens, outros pontos, boates, casas de espetáculos, festas e eventos em geral, esportivos, sociais, culturais e artísticos, realizados em ambientes abertos ou fechados, academias de ginásticas, estádios, ginásios esportivos e assim por diante. Há uma série de restrições e aí o decreto estabelece, inclusive, percentuais para esses espaços a serem frequentados. Por exemplo, em espaços abertos, o público admitido será até de 50% da capacidade. Em espaços semiabertos, o público admitido será de 500 pessoas, até o limite de 200 pessoas, o limite máximo. Em teatros e cinemas, o público admitido será de 50% da capacidade. Ou seja, doutora Iana Mello, parece que o comitê que orienta aí as providências e medidas adotadas pelo atual governador Wellington Dias tem a capacidade de estabelecer, inclusive quantitativamente, onde é que o vírus pode ou não pode se replicar e assim por diante. Isso não é mesmo uma espécie de controle que o governador do PT estabelece sobre a população piauiense, doutora Iana Mello? Com certeza, suas palavras foram cirurgicamente precisas com relação a esse decreto, porque o que podemos observar com essas medidas de restrição é que se trata de um decreto totalmente ditatorial que quer impor à população como e onde andar. Daqui a pouco o livre direito, garantido no artigo 5º da Constituição de ir e vir, vai ser banido por esses decretos ditatoriais, e eu digo até mais inconstitucionais, porque a partir do momento que você obriga uma vacinação que ainda está em período de teste para toda uma população, sendo que a gente também deve considerar que existem pessoas que a recomendação médica seja de não tomar a vacina por alguma forma da pessoa ter alguma doença específica, alguém que tem algum problema do coração, por exemplo, e que não pode suportar, segundo os seus médicos, todas essas nuances que a vacina pode trazer, os efeitos colaterais. Então, existem pessoas também que não podem tomar essa vacina e, por conta disso, não poderiam frequentar os ambientes, estão tolhidas no direito de ir e vir por conta desse decreto ditatorial, que é totalmente arbitrário, porque num local que tem 200 pessoas pode, aí 201 já não pode, já pega vírus. É uma coisa que não tem como controlar, infelizmente é uma pandemia, atingiu ao mundo todo, e não é dessa forma, quebrando a economia dos estados, a economia dos municípios, que nós vamos garantir uma saúde para a população, Até porque essa medida ainda não é certa,
Você não sabe certamente se é com distanciamento ou se é com máscara, que vai evitar, ou se é com a vacinação, que vai evitar realmente 100% a propagação da doença. Então, qualquer medida que seja restritiva 100%, eu acredito sim que seja ditatorial. E ainda digo mais, que cabe um mandado de segurança, que cabe um habeas corpus preventivo, ou se a pessoa já está com seu direito realmente tolhido, um habeas corpus repressivo com relação a essa medida, caso ela venha a ser mitigada, né, por algum órgão público. Doutora Iana, a senhora fala aí que existem inclusive medidas judiciais que podem ser adotadas para coibir esse tipo de abuso. Agora, será que não está havendo uma exploração política para alguém mais na frente? O próprio governador chegar e dizer que não morreram mais pessoas porque adotamos tais e tais medidas. Não há uma exploração politiqueira da pandemia, doutora? Com certeza. E como a gente bem sabe, né, esse período agora, a gente vai transpassar de um ano para outro, 2022 é um período de eleição. A gente sabe que todas essas medidas, que qualquer ato de governadores, né, qualquer ato que eles forem fazer, já estão visando, sim, uma possível campanha. A gente sabe que vai ser aproveitado muito todos esses valores da pandemia, número de mortes, número de pessoas infectadas ou desinfectadas pelo vírus, vão ser utilizados, sim, como carta na manga para uma possível reeleição, né, dos governadores. A gente sabe que isso vai afetar bastante a política. Vai ser utilizado os meios sanitários como forma de política, né, como carta de política. E isso é muito perigoso, porque quando a gente fala de manipulação de dados, principalmente de dados sanitários, a população está sendo enganada de alguma forma. Inclusive, o governador Wellington Dias, quando esteve lá em Glasgow, naquele evento lá, tratando sobre a questão do meio ambiente, do clima, ele foi infectado, já tinha tomado a segunda dose e ainda assim foi infectado, só que lá na Europa. E a imprensa do Piauí deu ampla cobertura a essa nova infecção do governador, fazer propaganda ao que nos parece. E agora, mais recentemente, ele apareceu novamente aí com toda a cobertura midiática. Interessante que parece que os jornalistas adivinham que hora que o governador vai tomar a vacina para estarem lá mostrando para todo o estado, né? O governador sendo mais uma vez aí vacinado já pela terceira vez. E como a senhora destacou aí, existem pessoas que, embora tenham tomado até a terceira dose, algumas delas inclusive foram a óbito, como é o caso do Tarcísio Meira, por exemplo, que já tinha tomado a terceira dose, aquele ator que é bastante conhecido, é bastante conhecido da população brasileira, com a terceira dose, apenas para fazer uma referência a essa colocação que a senhora disse, que a vacina é experimental e mesmo assim, quem tomou já 3 vezes ainda corre risco. Tudo isso, como é que a sociedade, o que a senhora diria, por exemplo, para as pessoas que estão acompanhando agora? A sociedade, ela deveria ser mais criteriosa, fazer exames preliminares antes de receber uma dose de reforço para saber como é que está o estado geral. Não é o campo da senhora, a senhora é advogada, né? Mas no campo do direito, como é que a senhora encara esse tipo de situação? Bom, no campo do direito, como eu já falei anteriormente, trata-se de medidas ditatoriais e, posso dizer mais, inconstitucionais, que cabem um habeas corpus preventivo ou recessivo, dependendo do caso concreto, mas como medidas sanitárias, eu acredito sim no protocolo preventivo, que todo mundo deva fazer, continue fazendo seus exames regularmente, não se submeta a decretos ditatoriais, né? É isso que eu tenho para dizer para a população. Estou querendo dizer que sou anti-vacina? Claro que não. Eu sou vacinada desde pequena, né? Mas a gente tem que prestar atenção no que a gente está tomando, o que a gente está ingerindo, o que estão colocando no nosso corpo. Uma vacina, para ela ser 100% eficaz, ela precisa ter vários testes. São anos
né, de testes, teste uma vez e depois em outro. E o que a gente percebeu aqui que foi tudo feito assim, entre aspas, em cima da bucha, né, no bom português, assim, no bom linguajar popular. Foi tudo muito às pressas devido a uma situação pandêmica, né? Mas é perigoso também, por mais que seja algo, uma vacina, assim, feita nas pressas é algo muito perigoso da gente saber se pode ou se não pode. Existem várias restrições médicas, vários artigos científicos que falam sobre o perigo das vacinas, os efeitos colaterais. Então, assim, que já que estamos em fase de testes ainda, que seja dado livre-arbítrio, né, para as pessoas poderem ou não escolher o seu direito de se vacinar ou também o seu direito de permanecer sem a vacina, mas pensando, né, não, eu quero esperar logo que sejam feitas as vacinas definitivas, que sejam realizados mais testes com relação a esse vírus, a essa nova variante, para que assim eu me sinta seguro em me vacinar. É isso que eu acredito. Inclusive, em relação à a senhora fez referência aí à nova variante, Omicron, né? Que está aí sendo também alardeada na mídia, mas pelas informações e por tudo aquilo que a própria mídia tem dito, ela não é tão letal quanto, por exemplo, foi lá no início da pandemia, né? As variantes anteriores. Isso deve trazer também uma certa tranquilidade, suponho eu, para a população. Mas, doutora Ayana, agradecer muito a senhora pela contribuição aqui à TV Centro-Sul neste ano de 2021. Hoje é o penúltimo dia do ano. Desejar para a senhora em Teresina boas festas, né? Apesar de todas essas restrições, como a senhora falou, torcer para que a população também não se submeta cegamente a medidas ditatoriais, para pegar também o termo que a senhora pronunciou, e torcer para que possamos superar, doutora, essa situação aí e que a população tenha muito discernimento, que consiga diferenciar uma coisa de outra coisa, para que a gente não fique à mercê de governantes que são verdadeiros projetos de ditadores que infelizmente têm se multiplicado no nosso país nesses tempos de pandemia. E desejar para a senhora uma boa tarde e colocar a palavra aí para a senhora concluir a nossa entrevista. Bom, eu agradeço novamente aqui a participação, sempre é uma honra estar aqui com vocês, mesmo que distante, né, as telinhas nos unem, as redes sociais estão aí para isso, para nos unir, principalmente nesse tempo de pandemia. Quero desejar um feliz 2022 para todos, um novo ano de prosperidade, de saúde, de discernimento, de novos aprendizados e de todos esses clichês, desses bons clichês que a gente sempre deseja, né, uns para os outros. Que esse 2022 seja repleto de coisas boas, de bons clichês.